Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu posso dar bom dia, posso dar boa tarde, posso dar boa noite, isso pouco importa. O mais importante realmente é que nós estamos aqui juntinhos, conectados nessa trajetória do novo ensino médio. Eu preciso me apresentar, para quem não me conhece, eu estou aqui terminando esse caminho do componente. Meu nome é professor Alcides Guerreiro. Antigamente a gente falava de história, mas nessa pegada do novo ensino médio a gente não é só de história, a gente trabalha com interdisciplinaridade. E para dar mais coerência, para dar mais substância a essa nova pegada, eu vou falar assim de aspectos mais sociais, de aspectos mais temporais e históricos, evidentemente, mas eu convidei uma especialista que sabe de tudo das questões motoras e que vai flertar também com todo tipo de abordagem que envolve o rico tema ao qual nós vamos trabalhar. Portanto, é uma honra aqui ter comigo a professora de Educação Física, estrela popular aqui no Centro de Mídias. Obrigado por participar da minha aula, professora Juliana. Gente, depois dessa apresentação, eu não sei nem o que eu faço. Mas é um prazer enorme estar aqui, professor Alcides Guerreiro. É muito bom falar de um tema que a gente consegue trabalhar de forma unida, de forma que mostre para os estudantes que tudo na vida tem coerência. Aquela história de falar, para que eu estudo isso? Não vai servir para nada? A gente está dando agora, nesse novo ensino médio, o sentido do que é estudar em conjunto, em ter tudo junto e misturado. Isso. Você tocou em algo que eu acho muito importante, porque fazia parte dos dilemas quando eu era garotão, estudante, né? Em outra era geológica, porque eu já sou tiozinho, mas acho que esse dilema permanece até hoje. Do por que eu tenho que estudar isso? Como se a vida da gente fosse estanque. E aí eu preciso dividir com vocês algo muito sincero. Muitas vezes, determinados temas que a gente estuda pode não fazer tão sentido exatamente naquele instante em que você está da sua vida. Mas sua vida não terminou ali. Você, inclusive, por ser muito jovem, tem quase toda a vida ainda pela frente. E certamente, aquilo que você de repente não consegue ver tanta relevância naquele momento, com certeza vai flertar de uma forma muito intensa com a trajetória da sua vida. Eu tinha essa sensação com matemática, confesso. Na verdade, eu tinha com várias, vou falar a verdade. Mas quando você faz faculdade de Educação Física, a matemática, a física está muito presente, a biologia, né? Ela está muito presente e aí você começa a quebrar uns paradigmas, né, da sua vida. Mas é bacana a gente compreender que o movimento, a prática de um esporte, a prática de uma atividade física, ela tem por detrás muita riqueza cultural. Uhum. E é isso que a gente vem apresentando aí para os estudantes, mostrando, provando. E é bacana quando você consegue associar algo que é deles, porque a capoeira é dos estudantes. Escuta ali, ó, aquele birimbau ali tocando, eles já remetem, porque na formação geral básica, desde os anos iniciais, então desde o primeiro aninho, eles têm essa vivência. E aí vai aumentando, vai acrescentando vivências ao longo de toda a sua vivência escolar. E chega agora num ponto, na segunda série do ensino médio, que a gente já pode falar de igual para igual, né? Apesar de sermos mais velhos, mas eles sabem o que é certo, sabem o que é errado. A gente fala ali, ó, não tem aquela coisa, ai, perdi meu lápis. Mas vocês conseguem entender de uma forma geral, o todo. Vamos para um todo hoje. Muito bacana. Inclusive, já que a gente está falando com uma abordagem mais geral, é legal aqui, até porque uma notícia que eu fiquei sabendo há pouco tempo, professora, é o apelo que o Centro de Mídias tem à comunidade das pessoas que requerem necessidades mais especiais. Porque a gente consegue disponibilizar, a gente consegue ofertar recursos que quase todas as outras plataformas não dispõem. Então, portanto, eu acho que é muito mais do que necessário
eu falar para vocês que eu sou um homem com mais de 50 anos, uso óculos, tenho barba, estou hoje com um boné com as minhas iniciais por coincidência, estou de blusa, sentadinho e na paleta étnica de São Paulo eu seria considerado branco. Se eu estivesse na Suécia seria preto, se eu tivesse... Então depende de onde, se eu tiver, depende, essa paleta étnica, ela sempre trabalha com parâmetros, né? Porque trabalha especificamente com visuais. A gente tem como a galera que está trabalhando com a Libras, o Ezequiel e o Moésio. E eu dou aqui a palavra para a professora Juliana, que vai se descrever aqui, e vocês podem ter certeza que até na descrição ela continua bonita. Vamos lá. Muito obrigada. Você sabe que isso não é uma tarefa muito fácil. Eu tenho uma dificuldade nessa parte. Mas eu estou ao lado do professor Guerreiro, sentada, né? Nós estamos em cadeirinhas até iguais, cadeirinhas brancas, muito confortáveis. Meu cabelo hoje, eu sou loira, meu cabelo tá preso e eu vou falando e eu vou fazendo as coisas, vocês perceberam? Então, meu cabelo tá preso, eu tenho os olhos castanhos, eu sou branca, né? Na paleta de cores, de acordo com o nosso querido Guerreiro. E eu estou com uma blusinha preta e um blazer. É blazer o nome disso? É blazer, né? É blazer preto. Então, estamos confortáveis, estamos entusiasmados aí para essa aula que vai ser riquíssima, meus queridos. Por falar em aula, bota no LED, bota no LED. Olha lá, vocês estão vendo o componente curricular, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. A unidade curricular no mundo, tudo está interligado. E o nosso componente do ponto de vista específico, a gente vai trabalhar com atividade integrada número 4. Hoje é a aula 1 dessa atividade integrada número 4. E a gente vai falar de cultura imaterial, que é a capoeira. Volta para mim que eu preciso dar alguns toques. Gente, existe uma diferença entre fato e narrativa. E eu vou agora trabalhar com a professora Juliana como se ela fosse uma cosplay de aluna aqui, para a gente poder destrinchar isso. Não tem certo nem errado, tem as contribuições que a gente estabelece no diálogo, porque o diálogo é fundamental na educação. Professora Juliana, diga-me. O que você consegue dizer para a gente a diferença entre fato e narrativa? Então, o fato é um acontecimento. Algo de fato que aconteceu. Você sabe que eu tenho essa mania de estudar fazendo ligações. Então, quando eu preciso saber se a contração é excêntrica ou concêntrica na musculação ali, concêntrica, porque eu tenho uma concentração na musculatura. Então, eu tudo faço essa ligação. Então, para mim, né, ali o fato é aquilo, um acontecimento, um ocorrido. Já uma narrativa pode ser uma história, algo que eu posso contar que ela pode ser verdadeira ou não. O fato ele também pode ser verdadeiro, ou falso, mas no fato eu espero que seja algo verdadeiro. Você está me contando algo verdadeiro. Isso. Na minha narrativa, eu posso estar contando uma história de que eu estava com um iate na Marginal Tietê, no Rio Tietê. O curioso, pegando aqui o complemento que ela fez, é que o fato realmente é um acontecimento. Agora, o que nos interessa quando a gente faz uma abordagem histórica é como aconteceu, por que aconteceu, de que forma aconteceu. Reparem, o fato existe. Por exemplo, Roma caiu em determinado ano pela invasão dos germânicos. Ok, isso é um fato. Agora, quais foram os cenários históricos que produziram isso? E sabe o que pode acontecer? Você pode contar de um jeito. Outra pessoa conta de outro jeito. Outra pessoa conta de outro jeito. De modo que a gente se apropria da informação e de um fato a partir, notem bem o que eu vou dizer, das narrativas. Isso é muito mais táctil. Não falei difícil agora, né? Tá querendo falar igual. Você tá querendo falar igual. Fala para jovens, fala aí pra gente que é jovem. Isso é mais fácil de se perceber quando a gente olha as notícias de um jornal. Por exemplo, a gente vê numa determinada emissora, tem o fato, mas eles contam de um jeito. Sim. A gente vê numa outra emissora, a gente percebe que não é exatamente o mesmo jeito que se conta sobre determinado fato. E
essa abertura de narrativas, ela ficou mais profunda, ela ficou mais intensa com o advento da internet. Sim, de fato. Por quê? Até porque você pode escolher aquilo que te dá mais ênfase. Você Pra pode... mim, de repente, num jogo de futebol, eu quero me apropriar da tática e da técnica. E você quer se apropriar de como os torcedores estão se comportando. Muito bem. A professora Juliana, quando ela colocou isso, ela foi otimista e fofa. Eu não serei nem otimista nem fofo. Por quê? Porque na internet, Ju, posso te chamar de Ju, né? Pode, fica à vontade. Rola também gente que não tem responsabilidade com a notícia. Por exemplo, quando você se informa por empresas com credibilidade, elas passam por uma checagem da informação, por mais tendenciosa que for uma narrativa. Só que a internet, ao mesmo tempo que ela democratiza a difusão, significa que qualquer pessoa pode ser produtora de notícia. Sim. Isso tem um lado bom? Tem, porque você não fica mais preso a um grupo empresarial que detinha muitas vezes o monopólio da comunicação. Por outro lado, faz com que qualquer pessoa, sem a menor responsabilidade com as informações, acabe divulgando aquilo que popularmente a gente conhece hoje como fake news. Sim. Ah, mas professor, isso é tão importante assim? Sabe por que é muito importante? Porque todas as decisões, a decisão da professora, a minha decisão, a sua decisão, todas as decisões, elas são tomadas com base naquilo que você se informou. Então, se você se informa apenas dentro de uma bolha, você tende a decisões que retroalimentam uma espécie de tribalização dos conceitos. E aí você se fecha, quando na realidade, talvez, até do ponto de vista cultural e científico, seria muito mais legal se você ampliasse. Ah, mas eu não concordo. Não concorda? Mas procura saber, principalmente se tiver relevância. Tá? Por isso que a gente vai dar um toque. Inclusive, na aula de hoje, a gente vai falar sobre capoeira, né, Ju? Sim. E a capoeira, por exemplo, dentro dessa pegada, muitas vezes ela é vista de uma forma negativa com alguns estereótipos feitos de senso comum, que quando a gente vai estudar, analisar e conhecer, eles não se confirmam. Eles apenas acabam reproduzindo preconceitos em relação à cultura afro-brasileira. Tô certo ou tô errado? Certíssimo. Inclusive, você tocou no ponto. Quando você conhece e estuda. Então, a pessoa que conhece, estuda e vivencia um pouquinho desse meio, sabe que hoje nós temos mestres de capoeira espalhados pelo mundo inteiro. E que as músicas cantadas em português, porque você pode estar na Rússia, mas a música que vai ser cantada lá não vai ser traduzida para o russo. Ela é cantada em português. Ela está... Bacana saber, eu não sabia disso. É verdade. Eles mantêm, então, a língua mãe. A língua mãe. Daí é onde você conversa com um capoeirista, ele fala que eles levam a língua portuguesa do Brasil para não sei quantos países. Por quê? Porque é tocado e é cantado com a nossa língua falada aqui, ó. Eu fiquei curiosíssimo. Já pensou um sujeito de Moscou falando Paranauê? Paranauevski. O Giba poderia falar. O Giba é bom para fazer essas interpretações. Mas pensa o japonês. Aí fica mais... Até porque no fonema oriental eles têm muita dificuldade com o léxico que vai com a letra L. Então... Tipo lá, lé, li, ló, né? Eles têm essa dificuldade. Mas é muito interessante. De qualquer forma, a gente nessa caminhada, nessa trajetória de um mundo global, tudo vai se misturando. E assim, de uma forma ou de outra, a gente vai também fazendo adaptações locais. E o importante é que o mundo conhece a capoeira. Coloca os objetivos no LED. Olha lá. O objetivo da nossa aula hoje é analisar a riqueza da capoeira como expoente nacional de cultura imaterial. Cultura imaterial, preciso também dar um toquezinho aqui, a gente não pode esquecer. Cultura material é aquilo que é mais concreto. A cultura imaterial, a relação que você tem com ela é mais abstrata, ela está num campo sensorial diferente. Pode ser uma dança, pode ser uma música, pode ser algo que eu acho que é super determinante na configuração cultural de uma nação. A culinária. Sim.
né? As festas. Então, é sobre esse aspecto que a gente está abordando agora. Continua no LED, olha lá. A gente vai então analisar essa cultura imaterial e suas vertentes interdisciplinares. Vamos falar um pouquinho sobre a capoeira e a gente já começa dizendo o seguinte: ela não é 100% brasileira, mas ela também não é 100% africana. Ela é afro-brasileira. Professora, algum comentário sobre isso? Sim, ó, nós podemos falar com propriedade, porque nós estamos juntos aí em outro aprofundamento, que nós estamos falando aí praticamente 6 meses sobre a capoeira. E eu tratei sobre essa questão do patrimônio imaterial, porque é de suma importância. Aliás, depois eu vou te mandar esse slide que ficou bacana, porque professor, quando se intromete em outro componente, fica feliz. Eu fiz uma linha do tempo, onde conta desde quando surgiu pela primeira vez o termo capoeira, em qual livro, a primeira publicação, quando os capoeiristas eram enviados para Fernando de Noronha, que eram presos porque eram tratados como bandidos, vamos colocar assim. E aí você faz toda essa viagem histórica para entender hoje a capoeira. E o grande marco foi ela se tornar o patrimônio imaterial. Me corrija aqui, mas até onde eu andei pesquisando, ela tem uma vertente brasileira, mas também tem algo angolano, é isso? Na verdade, existem variações de capoeira. Existe a capoeira Angola, é a regional, e a nova é a contemporânea. A contemporânea é uma mistura das duas, tá? Então elas têm... são escolas, vamos dizer assim, uma é mais rápida, outra é mais lenta, uma é mais com movimentos no chão, outra é mais isso alta. Eu também cheguei a ver, que uma é mais rasteira e outra evolui Exato. mais para movimentos no alto. Mas existem aí bibliografias, né, referências bibliográficas que contam diferentes vertentes. Há uma que diz que foram trazidas com os escravos, né? Os negros vieram e aí implantaram aqui a capoeira nas senzalas e tal. Outros falam que é algo nosso que foi desenvolvido aqui. Então por isso que é afro-brasileira, porque não se tem ao certo qual é a sua essência. Mas sabe-se que é nesse período e com essas pessoas que faziam ali um momento de... Aquilo é dança? Aquilo é luta? Essa é o segundo tópico que a gente está vendo aqui no LED, olha lá. Olha lá, ó. É uma arte marcial, juntamente com uma questão sonora e estética, por isso que ela é musical, e ela também é coreográfica, por isso que ela tem a questão da dança. A gente pode dizer, então, que ela é uma espécie de musicalidade acrobática também. Isso só enriquece esse modelo de cultura imaterial, não é, Ju? Eles chamam de luta dançante. Luta dançante? Luta dançante. Assim como nós temos também na cultura indígena algumas lutas dançantes. Nós temos o tangará, o chondário, que são lutas dançantes. Porque ela engloba ali movimentos que parecem que você está dançando, porém é um golpe, né? E outra coisa que eu tenho certeza que você não sabe, porque eu também aprendi nesse momento da minha vida, que se você está em uma roda de capoeira e você de fato defere um golpe e acerta, você pode perder todos os seus cordões. Aqueles cordões que eles ostentam? Assim? Não, os cordões são como se fossem as faixas que determinam qual a graduação do capoeirista. Ah, tá. Então ela tem que ficar só na questão da exibição. Exato. Se você estiver, ao menos que você esteja numa competição, que daí é algo que a capoeira está fugindo um pouco dessa esportivização, tá? Para não perder tanto dessa cultura, dessa riqueza cultural. Mas, ali naquele momento que você está jogando capoeira, numa roda de capoeira, além de ter pessoas que estão preocupadas com a musicalidade, pessoas de todos participam, perdão, eles prezam na segurança. Então você pode ameaçar. Então a partir do momento que eu faço aquele golpe que já está pré-determinado, você se esquiva, só que eu tenho que fazê-lo de uma forma que eu não acerte, que eu não machuque o meu oponente, porque eu posso perder graduações
devido a não respeitar o próximo. Bem legal. Uma coisa que me chamou muito a atenção, e agora numa pegada mais historiadora, é as relações entre a capoeira e formas de resistência da população afro-brasileira, porque a gente não pode esquecer que esse país ele foi construído desde a época da colônia, passando pelo império, e a gente tem sequelas disso até hoje, pela escravização dos negros. De modo que essas sequelas, inclusive, elas fazem parte nas abordagens onde a gente aqui no Centro de Mídias faz contra o racismo, contra o preconceito, só que a gente não pode esquecer que a gente tem que ir bem além disso. Porque a gente só vai ter uma sociedade realmente mais plural, mais democrática, quando a gente conseguir também, de alguma forma, abalar as estruturas econômicas e sociais que reproduzem a marginalização do povo preto. Por isso que nessa pegada historiadora a gente tem que fazer essa relação, que eu deixo aqui o convite para o aluno pesquisar, para o professor parceiro se aprofundar nesse tema, relacionando também as populações de quilombos. E por isso, inclusive a gente vai ver num próximo encontro, numa próxima aula, quando eu analisei legislação, e me surpreendi como que por muito tempo existia no Código Penal uma criminalização da capoeira. Sim. Né? Sim. Porque justamente eles entendiam isso como recurso de resistência de um povo que historicamente deveria ser apenas subjugado e não reagir. E essas pessoas que eram presas eram enviadas para esse presídio de Fernando de Noronha para fechar, para banir a capoeira. O intuito era acabar com a capoeira. E aí, lá em Porto Seguro, o mestre Bimba, o Pastinha, eles começaram a dar um contexto, como se fosse uma atividade física. Então foi assim que a capoeira começou a ter de volta um lugar, ou aliás, ter de fato um lugar, né? Mostrando que existe algo voltado para a qualidade de vida, voltado para a prática esportiva, para a prática da luta, e não para uma resistência. Bem interessante. Vocês estão vendo ali no LED também que em 2008 ela se torna um bem cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, IPHAN, e em 2014 passa a ser patrimônio cultural imaterial segundo a Unesco, né? E como a professora já adiantou aqui, nós temos dois grandes modos, o angolano, o regional, e inclusive ela completou que há um contemporâneo que faz uma fusão desses dois. Quando a gente fala de interdisciplinaridade, a gente vai perceber que a capoeira ela pode ter uma abordagem relacionada à estética, ela pode ter uma abordagem relacionada ao estudo de grupos sociais, aquilo que a gente chama de ciência sociológica, e ela também pode ter uma abordagem histórica. A aula, inclusive, vai caminhar um pouquinho para isso. Conhece esse verbo, esse neologismo? Eu criei. Interdisciplinarizar. Não havia. Vamos misturar tudo agora. Vamos misturar. Olha lá. Na arte, a gente pode compreender e estudar a capoeira como uma grande coreografia musical. Juliana, agora eu vou fazer uma provocação. Você já jogou capoeira? Eu já joguei capoeira. Toda paramentada? Não, porque meus filhos, a escola que meus filhos estudavam na educação infantil, desde a educação infantil, tinha como atividade complementar. E eles se apaixonaram tanto que eu levei para fazer as aulas ali no ambiente mesmo deles, né? E aí tem Dia das Mães, não sei o que, aquela conferência, chama a mamãe para fazer. Daí eu fui lá. Mandou bem ou pagou mico? Então, mas para mim é algo que é mais próximo, porque eu venho da dança. Ah, é verdade, é verdade. Então, eu tenho a flexibilidade que eles precisam, eu só não tenho o poder da acrobacia. Uhum. Né? Então, aqueles mortais, aqueles movimentos acrobáticos, porque eles dão também uma série de tipos de gestos e movimentos. E no berimbau, chegou também ou não? Meu pai comprou um berimbau pro meu filho, eu tinha um berimbau em casa.
Só que, gente, eu cantando e tocando me deixa dançar. Eu gosto disso, sincerona, professora. Olha lá no LED, a gente está vendo aqui, em sociologia, a gente pode intensificar, aprofundar as formas de resistência relacionados ao passado histórico dos pretos em relação à capoeira. E também eu acho muito legal, porque eu vi esse exemplo no meu bairro, Juliana, de socialização. Gente que às vezes precisa um sentido a mais na vida. Né? Então, eu já vi assim, muitos trabalhos de professores com jovens, né? Se tornando referência para essa molecada, para essa garotada, que pode encontrar nessa arte, nesse esporte, nessa coreografia, em tudo isso, um sentido mais relevante para as próprias perspectivas e projetos de vida, né? Se você se aprofunda nos benefícios da capoeira, eles não falam somente na questão da qualidade de vida. E eles dão essa qualidade de vida como um todo, na perfeita definição de saúde para a Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, ela determina que o ser saudável é aquele que está bem socialmente, fisicamente, mentalmente, não é só uma ausência de doença. Então, isso é uma definição que está lá, que é mundial, né? A ausência de doença não te faz uma pessoa saudável, e sim um perfeito bem-estar físico, mental, social, e é o que a capoeira prega. Bacana, porque quando a gente fala de socialização, a gente está falando disso mesmo, que muitas vezes vocês compreenderam de forma literal. Você cria um grupo de amigos, você cria uma comunidade, e disso você pode ampliar para que a galera viaje junto, a pessoa curta junto, ali passa a ter uma rede de apoio também. Essa sensação de pertencimento é fundamental para a qualidade de vida. Vamos voltar aqui para o LED, bota no LED, em história. A gente pode trabalhar as questões ligadas à história social. História social a gente fala de pessoas. Muitas vezes, quando a gente estuda história, Ju, a gente fica falando de grandes reis, de fatos muito grandiosos na história, só que a gente se esquece que a história é feita também do dia a dia das pessoas comuns. Sim. O dia a dia das pessoas comuns é algo muito bonito, é algo muito grande, também tem impactos gigantescos na composição do cotidiano, e por isso que é fundamental a história social e também a história cultural. Vocês estão vendo inclusive no LED aí, uma pintura do Rougendar, que é um pintor romântico do século XIX, que estava na época aqui da família real do Dom João, no período joanino, e ele tinha algo que eu achava muito legal. Ele foi contratado para pintar reis, príncipes, mas nas horas vagas ele adorava pegar o material dele, ir para as ruas e olhar o cotidiano e retratar o cotidiano. Por isso que a gente está vendo aí uma expressão estética retratando uma roda de capoeira no Rio de Janeiro do século XIX, mostrando que isso tem muita história. Eu conheço um fotógrafo que faz isso de forma excelente. Ele retrata situações do dia a dia. Não sei se você conhece, o apelido dele é Boca, o nome dele é Alex. Ele tem o hábito de fotografar situações do dia a dia, não só aquilo tipo, faz pose. Não, Os instantâneos dele são bem legítimos com o que está rolando, sem cenário. Depois eu vou ganhar um cachê, eu vou ganhar parte por estar fazendo propaganda, mas vê lá, vale a pena. Galera, deixo aqui como sugestão para vocês uma roda de conversa sobre a produção cultural brasileira. Aproveito aqui para agradecer, me senti bastante honrado da professora Juliana ter enriquecido a aula. Manda um tchau para a galera, professora. Eu agradeço o convite, um prazer estar aqui e a gente se vê aí mais vezes. Um beijo e muito obrigada por nos prestigiar. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom.